Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Então, gente, o vídeo de hoje, eu acho muito legal. Meu Deus. Uma coisa que muitas pessoas me falaram nos comentários de A França tentou invadir o Brasil 15 mil vezes, blá blá blá. tá, mas eu não sabia. Honestamente, eu não sabia. Não se preocupe, né? Não significa que eu não prestei atenção nas aulas de história que eu teve na escola, né? Mas é só que não me marcou. Tipo, não foi uma coisa que me chocou. Ou talvez eu esqueci. Ou talvez eu nunca ouvi falar disso. Tudo isso é muito possível. Então, vamos descobrir isso hoje com um vídeo do Enem, gente. Meu Deus do céu. Eu nunca poderia passar o Enem. Eu não tenho as habilidades para fazer isso. Ou não tenho mais, talvez quando eu sair do ensino médio um pouco. Mas hoje, Enfim, hoje vamos reagir à invasão francesa no Brasil, uma coisa assim. Um pouco de disclaimer antes de começar. Serve para nada xingar nos comentários sobre isso, que vocês querem que eu faça o quê, né? A França era um país colonizador antigamente. Então é assim que aconteceu, né? Mas eu tô aqui e não fiz nada, então se acalma um pouco. E não, muito provavelmente a França não quer colonizar o Brasil hoje. Não se preocupe. E a Amazônia também, a França não quer. Então, relaxa. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, diga nos comentários o que você sabe mais sobre essas invasões, sendo, como sempre, respeituoso, né, informativo, não precisa falar mal, ok? E, por favor, me segue no Instagram, que é sempre Yusra, e sem esperar mais, vamos dar uma olhada a tudo isso. Os franceses huguenotes vieram com Villet Gagnon, visando a expansão mercantil, fugindo da perseguição. Fundaram a França Antártica no Rio, fizeram uma aliança com os tamoios. Não sabia que ia ser uma música. Vieram separá-los, Estácio logo fundou o Rio, uma fortaleza militar, Um jeito de aprender, né? pra poder então expulsar a francesada do Brasil. Meu Deus, não esperava isso. Que legal. Olá pessoal, eu sou Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. A aula de hoje é sobre invasão francesa ao Rio de Janeiro. Quando a gente fala desse tema, é importante contextualizá-lo. Ele ocorre no início dos chamados governos gerais do Brasil. E aí é importante fazer uma retrospectiva do que aconteceu nos principais governos. O primeiro governador foi Tomé de Souza, foi o cara que fundou a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, trouxe a primeira leva de padres jesuítas, liderada pelo padre Manuel da Nóbrega, vieram para cá com o objetivo de catequizar índios, mas também cuidar da educação colonial. Nós temos, depois dele, o padre Duarte da Costa, e é aí que vai acontecer a invasão francesa. No governo Duarte da Costa, nós temos a vinda de uma segunda leva de padres jesuítas, dessa vez liderada pelo padre José de Anchieta, o chamado Apóstolo do Brasil. Anchieta e Nóbrega vão fundar o primeiro colégio do Brasil, o chamado Colégio de São Paulo dos Campos de Piratininga. Esse colégio, Bem grande. tinha uma igreja e à frente da igreja, uma praça, e ao redor da praça se desenvolve um povoado, que seria mais tarde a cidade de São Paulo. Então se atribui à fundação do colégio também a fundação da cidade de São Paulo. Nós temos ainda, como muito importante no governo Duarte da Costa, um conflito de interesses entre o Estado e a igreja, entre o governador geral Duarte da Costa e o chefe da Igreja Católica do Brasil, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. E esse conflito tinha qual razão?
Qual causa principal? Justamente o destino a ser dado aos índios nesse início de colonização do Brasil. A igreja, como já falei, queria catequizar índios, mas os colonos queriam escravizar índios porque entendiam isso como uma alternativa mais barata do que a mão de obra escrava africana. Pois é, e nesse conflito, onde o chefe da Igreja Católica do Brasil rompe relações com o chefe do governo, da coroa portuguesa aqui, o governador-geral, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, vai acabar dando razão ao governador-geral e vai chamar o bispo a dar explicações em Portugal. O bispo Sardinha sai de Salvador, mas deveria fazer escala em algum ponto do Nordeste e vai acabar sofrendo naufrágio. Mas ele não morre no naufrágio. Ele vai conseguir escapar do naufrágio, porque Sardinha não morre afogado, né? E vai acabar sendo capturado pelos índios caetés, que eram antropofágicos, eram canibais. Sardinha morre cozido no ritual. Que horrível, meu Deus. Pois é, nós temos aí o início, então, de um conflito que vai ter muitos desdobramentos ao longo da história do Brasil colonial, que é o conflito entre Igreja Católica e o governo português, a coroa portuguesa e os próprios colonos. E a grande questão é a questão indígena. Pois é, e é nesse contexto que vai ocorrer a maior revolta indígena da história do Brasil, a chamada Confederação dos Tamoios. Esses índios da região do Rio de Janeiro vão se revoltar contra essa tentativa portuguesa de escravizá-los. E é justamente no contexto em que ocorre essa união de tribos indígenas, tamoias, contra Portugal, que é interessante, que um outro inimigo aparece. Só que esse inimigo vem do mar, e são os franceses. Vamos lembrar que os franceses já estavam aqui no nosso litoral desde o início, né, da ocupação portuguesa. Eles praticavam a pirataria de pau-brasil, saqueavam feitorias, saqueavam navios portugueses, mas também já haviam fundado suas próprias feitorias. E agora tinha um projeto maior, fundaram uma colônia francesa. Meu Deus, franceses? Então vamos falar sobre a invasão francesa ao Brasil, mais especificamente. Essa invasão acontece no ano de 1555. Quem lidera? O líder dessa invasão é Villegagnon. E quem ele lidera? Ele lidera um grupo de franceses huguenotes. São protestantes, calvinistas, e os calvinistas, que se espalharam por vários pontos da Europa, na França são chamados especificamente de huguenotes. Então, ele lidera um grupo de franceses huguenotes que eram perseguidos politicamente e religiosamente pela maioria católica. Então, a causa da invasão francesa ao Brasil, na verdade, é sair da França por motivos de perseguição política e religiosa. Mas, curiosamente, há também um apoio do governo francês que visava no Brasil, já desde muito tempo, uma expansão do seu projeto. Meu Deus! Então, as duas causas principais da invasão francesa são expansão mercantil e a perseguição religiosa. Villegagnon vai fundar uma colônia francesa na Baía da Guanabara, região de Niterói, a chamada colônia de França Antártica. Vai chegar a construir um forte e vai se instalar ali por cerca de 12 anos. Acontece que os franceses vão se aliar a um outro grupo que era inimigo dos portugueses, justamente a Confederação dos Tamoios. O Eduardo da Costa não vai conseguir combater esse movimento com êxito. Essa função, na verdade, essa missão coube ao terceiro governador-geral, Mendes Sá. Mendes Sá vai restabelecer relações com a igreja e vai conseguir, com o apoio dos padres jesuítas, uma aliança com os índios tamoios, para que eles desfizessem aliança com os franceses. Não quer dizer que os índios tamoios, de modo geral, desfizessem essa aliança, mas os padres jesuítas conseguem, de fato, desmobilizar boa parte desses índios relacionados agora com os franceses. Os franceses vão ficar, então, bastante isolados. É o momento certo de atacá-los. É quando Mendes Sá vai nomear o seu sobrinho, Estácio de Sá, para fundar uma fortaleza militar e dar origem à cidade do Rio de Janeiro, que vai servir de base militar para combater os franceses da chamada França Antártica, na Baía da Guanabara, em Niterói. E aí, Estácio de Sá vai liderar o início, né, dessa expulsão dos franceses. Ele morre, inclusive, né, nessa guerra, mas ele vai ser um dos ícones dessa vitória dos portugueses contra os franceses. Vencidos, os franceses acabam se retirando, então, da Baía da Guanabara. Nós vamos ter ainda, no século
17, em 1612, uma outra invasão de menor importância. Em 1612, os franceses Meu Deus. invadiram o Maranhão e vão fundar lá uma colônia. A França Que loucura tudo isso, né? a cidade de São Luís, em homenagem Ah, ao sim, rei isso não francês. sabemos, né? Só que eles serão expulsos 3 anos depois. É uma invasão, né, de menor repercussão e menor duração. Mas tem uma coisa importante. Os franceses, depois de serem expulsos do Maranhão, acabam se instalando mais ao norte da América do Sul. E eles vão estabelecer na região que seria hoje a região da Guiana Francesa, envolvendo uma parte do Amapá. Isso vai gerar um problema territorial. Mais tarde a Portugal e depois o Brasil independente também vai ter problemas com isso. Isso é resolvido no início da República, quando o Barão de Rio Branco conseguiu, né, com as suas artimanhas diplomáticas, definir a fronteira entre o Amapá e a atual Guiana Francesa. Gente, foi um vídeo super interessante. E é muito raro que nesse tipo de vídeo aí, que são bem difícil para mim entender, né? Toda essa coisa de história com os nomes e tudo isso que tá acontecendo. Para mim sempre é um pouco difícil de entender, mas aqui eu consegui entender corretamente, porque desde que um conteúdo realmente educativo, tipo pro Enem, ele explica muito bem e bem devagar. Então para mim tudo de bom. Honestamente, eu não sabia de tudo isso, então eu tô me sentindo um pouco estúpida, mas eu realmente acho que eu nunca realmente aprendi sobre isso. Provavelmente que sim, foi mencionado, mas a história da França é tão louca e cheia e tem tanta coisa que eu provavelmente esqueci. Mas eu achei muito interessante como tudo isso aconteceu e que realmente a França tentou várias vezes e no final a Guiana Francesa é o resultado de tudo isso. E já fizemos um vídeo sobre a Guiana Francesa, né, no canal, então deixa eu ver uma parte aí. Então eu acho interessante que se não fosse tudo isso, talvez que seria bem mais fácil de ir para a França, só ir para o Rio, o Niterói, né. Mas eu achei realmente muito legal, como eu falei, eu não sabia de muita coisa. Realmente estou me sentindo um pouco estúpida, mas eu aprendi muito, foi bem devagar. E eu acho que é interessante, porque a França, especialmente nesses tempos, né, bem tempos, né, um monte de tempo atrás, era muito colonizadora e colonizou muitos lugares e ainda hoje temos essas colônias, né, que pertencem à França. Realmente foi um vídeo ótimo, eu entendi praticamente tudo. Sempre um pouco difícil com os nomes e tal, como eu falei, mas de boas. E eu acho que eu já aprendi sobre o fato que o Maranhão e São Luís foi muito pouco tempo, mas é interessante ver como ainda hoje tem essa história, né, da França nessa cidade, mesmo se foi muito pouco tempo. Eu não sei porque no vídeo da Guiana pessoas falaram que o maior erro do Brasil foi dar a Guiana Francesa para a França, mas que não foi dada, né, só que foi delimitado um limite, né, mas eles já eram por aí? Não sei, realmente eu não sei. Mas eu acho muito interessante tudo isso mesmo. Eu não sei o que vocês pensam sobre esse assunto. Eu sei que sempre é um pouco polêmico, né? Esse assunto de colonização e história. História é realmente uma fofoca, gente. Meu Deus, tudo o que aconteceu e... Ai, maluco. Mas eu amo história por causa disso. Sempre tem uns plot twists, tem umas coisas acontecendo e... Que loucura. Então... não sei se vocês têm coisas para adicionar. Por favor, deixem nos comentários se tem umas informações a mais que vocês querem compartilhar comigo. E, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, deixa um comentário e me segue no Instagram, que é Simply Yusra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!